tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade à nossa última aula sobre curativos, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o curativo de hidrogel, tá? O curativo de hidrogel, a maior concentração, né, a da sua composição é a água, tá? É um gel à base de água. Então, ele vai servir para hidratar a superfície da lesão. Então, a gente já vai chegar lá para entender que tipo de lesão precisa ser hidratada, tá? O hidrogel ele pode ser apresentado de 3 formas. Então, vocês podem encontrá-lo nas instituições, né, que vocês forem trabalhar. Na forma plana, tá? Nessa forma plana, vocês não vão conseguir moldá-lo, né? Colocar, recortar, moldar de um jeito que fique perfeitamente correto em cima da lesão. Então, ele permanece numa estrutura física que não permite ser moldado, tá? É uma estrutura fixa. O outro tipo de hidrogel que vocês podem encontrar é em forma de gel, de pasta, tá? Esse hidrogel vocês conseguem colocar na extensão da ferida, justamente se for só num local, não for na ferida inteira, então vocês conseguem moldá-lo. E na outra composição, ele vem em forma de pó, tá? O hidrogel, pessoal, ele é indicado para hidratação da ferida. Então, nos casos de que há necrose, tá? Então, lembram qual tipo de lesão que tem necrose? Lesão grau 1, 2, 3 ou 4, né? Lesão grau 4. Então, toda vez que tiver necrose, né, para hidratar aquele tecido necrótico, para que fique muito fácil de ser removido, então é indicado colocar o hidrogel. Normalmente, o que acontece? A enfermeira faz um debridamento, tá? Que só o enfermeiro pode fazer. Esse debridamento da lesão, quando apresenta tecido necrótico, né? Esse tecido ele está morto. Então, não tem como crescer um tecido novo, né? Nesse local, se a pele morta estiver em cima. Então, ele tem que ser removido. A enfermeira pega um bisturi manual, tá? E vai fazer vários cortezinhos fininho na superfície da lesão necrosada, tá? O paciente não vai sentir dor, pessoal. Então, ela vai fazer vários cortezinhos superficiais, como se fossem aquele jogo da velha, sabe? Então, nesse sentido aqui, no outro sentido. E, para facilitar que esse tecido necrótico se solte, utilizamos o hidrogel. Então, esse hidrogel normalmente coloca-se numa gaze, num rayon, tá? E coloca em cima dessa lesão. E lá, ele não pode ser removido no mesmo dia, tá? Então, ele vai fazer ação, normalmente é de 24, 48 horas, que ele vai ficar fechadinho lá, tá? Para poder remover todo o tecido necrótico. E quando for feita a troca do curativo, quando for desfazer o curativo que está lá, vocês vão perceber que está mole o tecido necrótico e está fácil de soltar, ele vai soltando com o gás mesmo. Então é bem interessante esse uso do hidrogel, tá? Quais são as vantagens e as desvantagens do hidrogel? Uma das vantagens, né, é que ele se encontra em 3 tipos diferentes de apresentação, então fica fácil de moldar ele na estrutura da ferida, né? Ele é altamente hidratante para a lesão, ele auxilia na diminuição da dor da lesão também, quando pode ser utilizado, tá? Por ele ser de coloração transparente, ele permite a visualização da lesão, olha só que bacana. Então dá para ver, por meio dele, se for, né, o uso de hidrogel numa superfície fixa, plana, né? Então, você coloca o molde e consegue enxergar por meio da lesão, porque ele é transparente. Ele também pode ser utilizado em feridas que estão infectadas, tá? Utilizados em feridas por queimaduras e por lesões por pressão. E quais são as desvantagens? Alguns tipos necessitam de um curativo secundário, tá? Lembra do curativo secundário? Então, eles não têm aderência na pele, vai precisar colocar o hidrogel e um outro curativo com gás e um enfaixamento, né, após a colocação. Então, essa é uma das desvantagens, tá? A outra desvantagem
é que ele tem pouca capacidade de absorção, de absorver exudato, tá? E por ser em forma de gel, ele pode, né, se for a estrutura fixa, plana, pode macerar na pele, tá? Então essas são as desvantagens daí do uso de hidrogel. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o curativo de espuma de poliuretano, tá? Então esse curativo é bem bacana. Vocês vão encontrar esse material em forma de polímetros, tá? E ele vai auxiliar muito na absorção de exudato. Lembram o que é exudato, né? Aquela secreção que fica na lesão. Então ele é muito absorvente. Vocês também podem encontrá-lo, né, no formato de uma superfície plana, fixa, ou em polímetros. E a indicação é utilizado em lesões que apresentam grande quantidade de exudato, tá? Quais são as vantagens e as desvantagens? Vantagem é que ele absorve uma grande quantidade de exudato, isso é legal, a alta absorção, tá? Ele não adere na ferida, então não tem perigo de ele causar mais lesão na ferida, tá? Não tem essa aderência. Alguns apresentam componentes que ajudam a diminuir a dor, olha só que legal, né? Que vantagem legal. Alguns deles também ajudam a proteger a ferida, tá? Eles vêm em forma de acolchoado, de espuminha, então eles protegem a ferida contra a pressão, contra a fricção, é bem bacana. E a outra vantagem é que por manter o meio úmido, né, ele vai favorecer a cicatrização. E falando sobre a facilidade de aplicá-lo, de usá-lo também é uma vantagem grande. E as desvantagens? Uma das desvantagens, pessoal, é que ele não tem um meio de aderência, então ele sempre vai precisar de um curativo secundário, com gaze ou atadura, tá? Então essa é uma das desvantagens. Ele não pode ser utilizado em lesões que não apresentam secreção, exudato, tá? E ele pode causar dano à pele, ao tecido novo, se não for utilizado com a troca correta. Então tem que ter muita atenção. Se esse curativo tiver saturado de exudato, ou seja, com uma quantidade já excessiva que ele possa suportar, precisa ser trocado, então tem que ter atenção, senão ele pode macerar a pele, tá? Causar algum tipo de lesão na pele. O próximo curativo é o curativo chamado alginato de cálcio, tá? Esse alginato de cálcio, a sua fórmula, né, é proveniente das algas marinhas. Olha só que legal. Quando ele entra em contato com a ferida, tá? O exudato, que é rico em sódio, ele se transforma num gel. Então fica fácil, né, de favorecer a eliminação desse exudato. Vocês conseguem encontrá-lo em duas formas, tá, pessoal? Em forma de fita ou de película. Ele se apresenta nessas duas formas. Qual as vantagens e as desvantagens? Uma das vantagens desse curativo é que ele é altamente absorvente, podendo absorver 20 vezes mais exudato do que qualquer outro curativo. Sendo assim, ele diminui a necessidade de troca frequente. Então, a partir do momento que é utilizado o alginato, a troca diminui, tá? Desse curativo, não precisa trocar todos os dias. Então, a indicação é trocar 48 horas, tá? Ou, se necessário, isso é bacana, que ele tem um tempo maior aí de duração. E ele pode ser utilizado em diferentes tipos de feridas também, tá? Não é só em lesões que tem a apresentação do exudato. Uma das desvantagens é exatamente esse efeito potente de absorção, tá? Por ele absorver 20 vezes mais, o que pode acontecer? O ressecamento da lesão, da pele, do tecido, tá? Aí, a partir desse momento que a lesão começa a apresentar-se ressecada, vai precisar de uma irrigação com soro fisiológico, tá? E às vezes ele
endurece, ele fica duro dentro da lesão. Então fica difícil a remoção. E no momento em que for tirado também, né, trocado o curativo, vocês vão perceber que ele tem um odor muito mais fétido por causa da absorção, tá, de exsudato aí. O próximo curativo é o carvão ativado com prata, tá? É um carvão com partículas de prata que vão auxiliar principalmente na técnica de antisepsia da lesão, tá? Na técnica de limpeza, para manter a lesão ali o mais estéril possível. Ele pode ser utilizado em todas as lesões que apresentam exudato, tá, pessoal? Todas as lesões, por queimadura, lesão por pressão. Qual que é uma das vantagens dele? Uma vantagem muito rica é que ele tem uma ação bactericida, tá? Então ele vai auxiliar a diminuir a carga bacteriana nessas lesões que têm exudato, que tem odor fétido, e assim vai facilitar a cicatrização dessa lesão. Ele é confortável, tá? Não traz nenhuma forma de desconforto para o paciente e pode ficar dentro do curativo por até 7 dias. Então, como vocês vão perceber que ele necessita de um curativo secundário, quando vocês forem fazer a troca de curativo, vai tirar todo o curativo secundário, tá? Só que não vai tirar o carvão ativado. Ele vai permanecer até sua completa absorção, que pode levar até 7 dias, tudo bem? Desvantagens do carvão ativado. Ele necessita de um curativo secundário, né? Ele não vem com aderência. Ele não pode ser utilizado em lesões que apresentam tecido necrótico, tá? Não pode ser utilizado em lesões que estão com tecido de granulação também, com tecido novo, tá? Ele é mais indicado em lesões que têm odor fétido e apresentam algum tipo de bactéria, tá? Que tem secreção ali. Outra desvantagem é que ele, se a ferida não apresentar muito exudato, ele pode aderir na pele e no momento em que for retirado, se necessário, pode causar algum tipo de sangramento, tá, pessoal? De lesão ali da própria ferida. Vocês vão perceber que ele não tem uma variedade de tamanho, tá? Então são poucas opções de tamanho. E eles não poderão ser cortados, tá? Porque pode deixar partículas de carvão dentro da lesão. Então, toda vez que vocês forem aplicar o carvão ativado, tem que ser no tamanho original, tá? Tentar achar um tamanho que fique aproximado na lesão. Se for muito grande a extensão, utilizar 2 carvão ativado, tá? Só não pode cortá-lo. Um outro tipo de curativo muito usual, tá, é o colágeno. Apesar de ter um custo muito elevado, tá, ele é muito eficaz. O colágeno normalmente vem da base de animais, tá? Aves, bovinos, tá? Daí que vem o colágeno. Então ele normalmente está presente em ossos, cartilagens. Ele promove a organização de novas fibras, ou seja, no momento em que está cicatrizando a lesão, que está com formação de tecido cicatricial, tecido de granulação, que é aquele tecido novo, tá? Então, o colágeno vai auxiliar, tá? A melhorar essa troca de tecido, essa reconstrução do tecido, favorecendo a cicatrização num processo mais rápido. Olha só que legal. Quais são as vantagens, tá, do colágeno? Vocês vão encontrar em forma de gel, de fitas adesivas também podem ser encontrados. Ele pode ser utilizado junto com alginato também, né, para poder absorver a quantidade de exudato e manter a hidratação, promovendo a cicatrização do tecido. Ele mantém a ferida num meio úmido, né, favorecendo a cicatrização, e pode ser utilizado como uma combinação com outros tipos de curativo,
tá? E quais são as desvantagens? Primeiramente, o custo, né? Muitas instituições preferem não utilizá-lo por conta do custo, né? Não por preferência, talvez por necessidade. Então, o acesso a ele, tá? Ele vem numa proporção muito pequena e com valor muito alto. Outra desvantagem é que sempre vai precisar de um curativo secundário, tá? E por ser de origem animal, ele pode causar algum tipo de reação alérgica na pele, tá? Então, de repente, se essa pessoa tiver algum tipo de sensibilidade, de alergia, pode ser que cause, né, algum processo alérgico devido à utilização, tá? E outro tipo de curativo que existe são com as soluções tópicas, tá? Soluções que podem ser em forma de pomada, de gel, tá? Em formas líquidas. São soluções que podem ser utilizadas diretamente na lesão, tá? Se tiver prescrição médica. Então, às vezes, o médico indica, além de um antibiótico por via oral, se for necessário, uma ação bactericida local, tá? Ou pode ser um antibiótico local também, em forma de pomada, spray, loção. Então, há soluções normalmente antissépticas que são utilizadas, tá? Dentro da lesão. As soluções antibacterianas, o legal é que às vezes elas fazem uma ação tão potente e eficaz que não vai precisar o paciente fazer uso da antibiótico-terapia, né? Então essa ação local já vai ajudar na diminuição da carga bacteriana do local da lesão, tá? As soluções antissépticas, né? Vocês podem encontrá-la de 3 formas. Lembram dessas formas? Então, a primeira forma é a solução aquosa, né? Que é um líquido à base de água. A segunda forma é solução degermante, né? Essa solução degermante vocês vão utilizar bastante para fazer a limpeza da lesão, tá? Que é um antisséptico que vai fazer espuma, que vai realmente limpar a lesão. Principalmente quando for de grau 3, 4, que vocês vão precisar limpar dentro da ferida, vai precisar de uma ação antisséptica, né? Bactericida, então vocês vão utilizar bastante. E a loção antisséptica, né? Alcoólica, ela é utilizada somente na pele íntegra, não pode ser utilizada dentro da lesão, tá? Então tem esses 3 tipos, e a solução antisséptica mais utilizada é a solução degermante, tá? Ou aquosa. De repente vocês podem encontrar também solução antisséptica ou bactericida em forma de spray. É legal que daí facilita, né, a aplicação, isso é bacana. Sempre que vocês forem colocar algum tipo de pomada, creme, loção na lesão do paciente, coloquem primeiro essa pomada no curativo, não diretamente na lesão, porque ela vai acabar escorrendo. Então peguem o gaze ou o rayon, né? O rayon é indicado, é um tipo de curativo, né? Ele é parecido com uma gaze, só que ele tem uma ação que não deixa grudar na lesão. Isso é importante, tá? Então naquela lesão que está com tecido de granulação, se a gente for fazer o uso da gaze, né? O que vai acontecer? Vai grudar com as fibras e vai machucar no momento que for retirado o curativo, tá? Então o rayon é mais indicado. E sempre que vocês forem aplicar a loção, aplica no rayon, né? Ou na gaze e não coloquem diretamente na lesão. E o antisséptico, né, mais utilizado no Brasil é o clorexidina, aí vocês vão encontrar esses nomes, tá? A água oxigenada, o povedine, que é a base de iodo, tá? O hipoclorito de sódio não é utilizado mais na lesão, tá? Então, eles são mais utilizados em materiais. Em lesões não se usam mais, tá? Pelo risco de hipersensibilidade, de causar alguma complicação aí com o tecido. Outra solução tópica que vocês vão utilizar em todos os curativos é a solução salina, né? A solução de soro fisiológico 0,9%.
além de manter a pele hidratada, ele não tem nenhum efeito colateral, ele não pode causar nenhum tipo de reação alérgica, de efeito colateral, né? De qualquer ação que vai acabar lesando lá o local da ferida. A ferida ela pode ser lavada com água e sabão neutro, tá? Pessoal, dependendo da situação da ferida, tá? Da extensão, do grau da ferida, ela pode ser lavada com água e sabão durante o banho. Mas qual que é o problema maior? Durante o banho, né? A água vai escorrendo pelo corpo. Então, dependendo de onde for a ferida, essa água vai trazer, né, micro-organismo de um local para dentro da ferida. Então, durante o banho, eu aconselho que vocês não mexam no curativo do paciente. Deixem para trocar após o banho, tá? Ah, já aproveita, eu tiro o curativo, vai lavando. Eu não acho interessante, tá? Por conta dessa carga microbiana, o uso de sabonete também, né? Sabonetes em barra acabam acumulando micro-organismo, né? Depende muito das condições também de higiene desse paciente. Então, eu orientaria quando vocês forem realizar o banho, mantenham o curativo, tá? Mantenham o curativo, deixa para tirar o curativo, né? De preferência proteger esse curativo se for preciso, para não molhar, né? Para não entrar água dentro. E após o banho, né? Vocês secam o paciente, aí vocês fazem o curativo. É mais indicado, tá? Eu quero falar um pouquinho com vocês. Existe uma curiosidade muito grande com relação ao uso de AGEs, tá? Que são ácidos graxos essenciais, principalmente em forma de óleos, tá? Então tem aquele óleo de girassol que muito médico prescreve, muita enfermeira prescreve, né? Já é conhecido para o tratamento de lesões. Então, existem algumas questões que vocês precisam saber, tá? Então, o óleo de girassol vocês vão encontrar de diversas marcas, tá? Outras de baixo custo, outras de alto custo. Lembrando que ele deve ser utilizado somente na pele íntegra, ou seja, ele é para prevenir lesões, tá? Então, não utiliza esse óleo de girassol dentro da lesão, tá? O máximo que vocês vão utilizar esse óleo é na borda da lesão. Então, toda lesão tem uma borda. Para que ela não fique ressecada e aumente a extensão, né? Como vocês forem terminar o curativo, vocês passam o óleo de girassol na borda da lesão, tá? Cuidado para não passar numa extensão muito grande, porque quando vocês forem fixar esse curativo, o que vai acontecer? Como a pele vai estar com uma quantidade, né, muito alta de óleo, não vai colar com o micropor, tá? Então passem ali estando de luvas, né? Passem no dedo e passem na bordinha da lesão para não aumentar a extensão, tá? Eu sei que muitas pessoas vão acabar prescrevendo o óleo de girassol dentro da lesão, mas não é o correto, tá? Segundo pesquisas, estudos, capacitações, né, de enfermeiras que são especializadas em lesões, tá? Teve um avanço aí. Então, a utilização de óleo de girassol é apenas em pele íntegra. E a finalidade dele é manter a pele hidratada, tá? Manter a pele íntegra para que ela não resseque, tá? Porque o ressecamento da pele vai contribuir com a lesão por pressão. Lembra dos fatores que vão contribuir com a lesão, né? Má alimentação, doenças pré-existentes, principalmente diabetes, né? Emagrecimento, porque quando a pessoa emagrece, fica muito mais visível, né, as proeminências ósseas, ou seja, o osso do cotovelo, o osso sacral, o osso occipital, o calcâneo, eles ficam muito mais visíveis e em contato, né, com o lençol, o colchão, fazendo fricção, né, essa pressão vai proporcionar má cicatrização do tecido, né? Se a pele não estiver hidratada, vai facilitar ainda mais a ruptura desse tecido, formando a lesão por pressão, tá? Então, sempre que vocês forem dar banho no paciente, finaliza com a hidratação com óleo de girassol ou uma loção hidratante, tá? O segredo é manter a pele hidratada também, com o uso tópico dessas
substâncias, tá? E com a hidratação e alimentação também, tá? É uma curiosidade aí, então agora vocês já sabem para que serve, tá? Nos hospitais tem o óleo de girassol, às vezes os pacientes compram também, tá? Para continuar utilizando em casa. Então, após o banho, vocês podem estar utilizando o óleo de girassol, principalmente nas proeminências, e aproveitando para fazer uma massagem também relaxante no paciente, né? Massagem de conforto. Então, sempre que vocês forem realizar a aplicação do óleo de girassol, higienização das mãos antes, né? Sempre com luvas de procedimento e fazendo movimentos circulares na pele. Nunca fricção, tá, pessoal? Movimentos circulares, tá? Então, pode ser feito nas regiões como a escápula, né? Idosos, pessoas que estão acamadas por muito tempo, com condição nutricional, né, precária, vocês vão perceber que a escápula fica muito visível e é uma posição muito usual, a posição dorsal no leito, né? E o contato do osso da escápula com o lençol e com o colchão favorece a lesão por pressão. Então mantenha essa hidratação da escápula, o osso sacral e coxígeo também, calcâneo, cotovelo, e pode passar também no corpo inteiro para manter a hidratação, tá? Eu estou ressaltando esses locais para vocês, que são locais mais fáceis, mais possíveis de abrirem, tá? De lesarem e formarem uma lesão por pressão. Lembrando, né, que quando o paciente recebe alta, é encaminhado para casa, né, com o curativo, e a família vai precisar trocar o curativo, né, ou o responsável, o cuidador, de repente, ou se a família não tiver um auxiliar técnico de enfermagem, sempre orientem o cuidador. Quem vai cuidar desse paciente sobre os curativos, sobre a importância, né? Como calçar uma luva em casa. O acompanhante, o cuidador, a família, eles não vão utilizar luva estéreo, né? Porque eles não foram treinados para utilizar luva estéreo. Então, vão usar luvas de procedimento. Tá? Então vocês vão orientar para que serve cada material. Lá no hospital, ainda antes da alta, né? Ensinem o acompanhante familiar a trocar o curativo. Deixem com que eles façam para que vocês possam ver se eles estão fazendo corretamente, tá? Para poder dar continuidade ao tratamento quando chegar em casa, tá, pessoal? Às vezes só a gente falando, a pessoa não absorve. Então, olha, vamos fazer um curativo junto hoje, eu vou te olhar, eu vou te ensinar, tá? Se não for o familiar que for fazer e for o cuidador, se o cuidador estiver perto também é interessante, né? Por maior conhecimento que o cuidador, às vezes o auxiliar tenha, aquele tipo de curativo requer alguns cuidados específicos. Então, vocês vão orientá-lo de forma facilitadora, para que eles consigam realizar em casa. Tudo bem, pessoal? Por hoje nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estarei à disposição, é só me chamar, tá bom? Muito obrigada, gratidão, um beijo para vocês.